e essa palavra falou desde terça-feira comigo, e vem falando, e eu creio que vai falar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém? Então eu gostaria que os irmãos que trouxeram Bíblia, se você não trouxe, não tem problema, pode acompanhar aí pelo nosso telão. Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 13 e 14. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 13 e 14. Para começarmos a nossa pregação de hoje, amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Esteja aí, ligado no Senhor, porque Deus vai falar ao teu coração nessa noite, amém? Então diz assim a palavra do Senhor, olha lá. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 5, versículo de número 13 e 14, diz assim, ó. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Amém? Mesmo sentado, curva a tua cabeça, quero orar mais uma vez essa noite. Papai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós entramos na tua santa e gloriosa presença mais uma vez nessa noite, Pai. Noite de glória, Pai. Noite, meu Deus, de comemoração, Pai. Oh Deus, nós queremos, Pai, eu quero, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Pai. Para tanto me usa, Pai, conforme o teu querer e o teu agir, Pai. Que eu não possa falar nada mais, nada menos daquilo que o Senhor queira que eu fale para os teus filhos, para as tuas filhas que aqui estão nessa noite, Pai. E aqueles que nos ouvem também através das mídias sociais, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai querido, ministrar ao coração dos teus filhos, das tuas filhas. Como o Senhor ministrou na minha durante essa semana, Pai. Continua, meu Deus, a fazer a tua grande obra, Pai, nas nossas vidas. É o que eu lhe peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém, queridos e queridas. Nós lemos aqui a palavra do Senhor a respeito de um evento muito importante. O evento de inauguração do templo do Senhor, lá em Jerusalém. É interessante que nós lemos aqui que a glória do Senhor encheu aquele lugar, porque era da vontade do Senhor ter um lugar para que os seus filhos e as suas filhas buscassem a sua presença. E é interessante que, para que chegasse aqui no templo, nós temos que fazer uma retrospectiva. Nós temos que ir até Moisés. Moisés, quando foi designado pelo Senhor para tirar aquele povo do Egito, aquele povo que estava escravizado no Egito, e trazer para a terra prometida, ali havia uma missão sobre a vida de Moisés, uma missão que ele executou com eficiência, com vontade, fazendo a obra do Senhor. Então, quando ele tira aquele povo do Egito, cativo do Egito, e está a caminho da terra prometida, Canaã, ali ele vê a necessidade de que aquele povo pudesse congregar. Então, antes efetivamente do templo, nós começamos a analisar a necessidade de congregar com Moisés, quando ali na tenda da congregação. E eu queria ler para vocês, meus amados irmãos, livro de Êxodo 33, 7 e 11, que fala um pouquinho a respeito desse início de congregação, que diz assim, ó, lá no livro de Êxodo 33, 7 ao 11, e tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor, saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial.
E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta de sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se cada um à porta da sua tenda, e falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Então vejam vocês que Moisés, vendo a necessidade, vai lá e faz uma tenda. Mas é interessante que Moisés não faz uma tenda dentro da congregação. Vejam vocês que nós acabamos de ler a palavra do Senhor e fala várias vezes fora do arraial, fora do arraial, fora do arraial. Por quê? Porque Deus sempre teve um plano fora. Ou seja, a igreja, ela tem um plano salvídico fora. Ou seja, ela é usada para buscar as almas fora e trazer para a presença do Senhor. Veja a importância da igreja, veja a importância desta igreja. E essa igreja, meu amado irmão, minha amada irmã, sou eu e você. Veja a importância da igreja, ou seja, fora, buscando as pessoas. E Moisés sabia disso. E Moisés então edifica a tenda da congregação fora do arraial. E lá ele buscava a presença do Senhor. E nós acabamos de ler que todo o povo, quando via Moisés indo para a tenda, eles se colocavam diante das suas tendas. E quando eles olhavam e viam que a nuvem do Senhor tinha descido sobre a tenda, que Deus verdadeiramente estava falando com Moisés, o que eles faziam? Eles se prostravam e começavam a orar ao Senhor. Veja a importância da oração. Veja a importância da oração. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, é canal de bênção. Quando você dobra o teu joelho, quando você ora, as coisas acontecem. Por isso que a oração é muito importante. E aquelas pessoas então inclinavam-se a Deus e oravam. E Moisés falava, segundo a palavra do Senhor, cara a cara com o Senhor. Vejam que coisa tremenda. E é mais interessante que quando nós falamos de fora, de ter feito a tenda da congregação fora do arraial, e eu disse que a importância de ser fora, que é a importância da igreja buscar as pessoas, e que isso significava o plano salvídico do Senhor. Quando a gente busca isso na palavra do Senhor, olha que interessante, no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo 12 a 13, diz algo interessante. Olha só, Hebreus capítulo 12, 13 melhor dizendo, versículo 12 e 13. Olha que interessante a palavra do Senhor e como ela se confirma. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo próprio sangue, padeceu fora da porta. E olha o 13: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vejam que Jesus, ele é então sacrificado por mim e por você, como já foi dito nessa noite, pelos meus pecados, pelos teus pecados, fora do arraial. Ou seja, Jesus não veio tão e somente apenas para os judeus, ele veio para mim e para você, que outrora éramos gentios, mas hoje, por Jesus, nós somos filhos e filhas do Senhor. Cutuca o teu irmão da direita e da esquerda, e talvez ele esteja falando assim: você é filho do Senhor, você é filha do Senhor. Isso é uma grandeza muito grande, você ser chamado filho, filha do Deus Todo-Poderoso. Vejam vocês, e é interessante, eu quero voltar lá no livro de segundo,
a Crônicas, melhor dizendo, no livro de Êxodo, lá no versículo de número 33, no capítulo de número 33, versículo de número 11, que a palavra de Deus é muito rica, ela traz algo tremendo, que diz assim, ó, o número 11, falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo, depois tornava ao arraial, mas o seu servidor, vejam bem, o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Vejam vocês que Josué, ele não era da tribo de Levi, ele não era um levita, ele era da tribo de Efraim. Então, se nós formos ver de acordo com a palavra do Senhor, ele não poderia ficar junto à tenda. Mas isso demonstra algo tremendo para a minha vida e para a tua vida. Que, como Josué ficava e não se apartava da tenda da congregação, e ele não era um levita, isso significa que eu e você, mesmo não sendo ministradores da palavra do Senhor, mesmo não sendo participantes de um grupo de louvor aqui, mesmo não exercendo cargo na igreja, nós não devemos nos apartar da nossa igreja. Puxa, por que nós não devemos nos apartar da nossa igreja, meu amado irmão, minha amada irmã? Porque nós somos que nem brasas. Todo mundo já participou de um churrasquinho aqui. Alguém já nunca participou? Tem algum vegetariano aqui? Tem algum vegetariano? Erga a mão aí. Olha aí, tem um ali, ó. Tem um quase vegetariano. Mas a grande maioria, 99,9999% aqui é carnívoro. Ou seja, já participaram de um churrasco. E você talvez nunca fez um churrasco, mas você já percebeu como que funciona. Você coloca o carvão ali, coloca fogo no carvão, e aquilo forma o quê? Forma o quê? Brasas. Brasas. Agora, todo aquele carvão ali na churrasqueira forma brasas. E se você pegar um daquele carvão e tirar fora da churrasqueira, o que acontece com ele? Ele apaga. Mas se você pegar aquele carvão que apagou e colocar ele de volta na churrasqueira, o que acontece com ele? Ele volta a se acender, ele volta a ficar com calor, a ter calor. Sou eu e você. Tira nós de uma igreja para você ver. Fique em casa. Tem tanta gente que fala assim, eu congrego em casa. Eu sou o templo vivo do Espírito Santo, não preciso de igreja. Tira, fica em casa. Você vai se esfriando, você vai se esfriando, você vai perdendo o calor. Quando você vê, você está frio. Então olha a importância de nós termos uma igreja. E graças a Deus, nós temos esse ministério. Ministério Conexão com Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Continuando aqui, meus amados irmãos. Depois da tenda da congregação, nós pesquisando na palavra do Senhor, nós vimos que aí Deus dá uma ordenança para Moisés, né? Então a tenda da congregação, e depois Deus dá uma ordenança para o Senhor, que está lá no livro de Êxodo 25:8. E eu gostaria que você abrisse. Se você trouxe, não acompanhe pelo nosso telão. 25:8. Que diz assim, ó: e me farão um santuário, e habitarei no meio dele. Qual santuário? Um tabernáculo. Então agora Deus dá uma tarefa para Moisés, para ele edificar um tabernáculo. Diferentemente da tenda da congregação, apesar que muitos versículos não diferenciam, mas existe uma diferença. Deus especificou a Moisés, diferentemente da tenda da congregação, que foi construída espontaneamente por ele, o tabernáculo foi ordenado por Deus a Moisés para que fosse construído conforme todas as suas orientações. Então existe aqui toda uma orientação que Moisés seguiu para construir o tabernáculo. Veja a importância. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para vocês verem que a importância de ter um local, uma importância de ter uma igreja, não vem de hoje. Não é uma coisa do pastor. É uma coisa que vem lá do Velho Testamento, onde Deus vem falou com Moisés, depois falou com Josué, e vem falando, até que chega
até nós. A importância de nós termos um local físico onde Deus está. Mas por que Deus está aqui? É a palavra dele. O que a palavra dele diz? Onde estiverem dois ou mais, ali eu estarei no meio deles. Amém? Quanto nós estamos essa noite neste lugar? Muitos. E Deus está no nosso meio, porque Ele já se manifestou aqui e continua a se manifestar. Então Ele está no nosso meio. Veja a importância de nós termos uma congregação. E hoje é noite de festa. Hoje é noite de aniversário. 3 anos do nosso ministério. 3 anos. Quer dizer, se nós pegarmos uma criança de 3 anos, ela recente começou a andar, começou a se desenvolver. Assim estamos nós. Recém começamos a andar, estamos nos desenvolvendo com a graça do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. E depois, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, prosseguindo, então primeiro Deus usa Moisés. Moisés levanta a tenda da congregação. E ali usa o mancebo, Josué, que não se apartava daquela tenda. Depois Deus dá uma especificação técnica para Moisés fazer o tabernáculo, com as medidas certas, o que teria que estar lá, o que teria que fazer. Prosseguindo, nós vemos que um homem, tido como um homem com o coração de Deus, Davi, certa feita, procura o profeta Natã e fala: tenho vontade de edificar uma casa para Deus. Tenho vontade. E onde está isso? No livro de 1 Crônicas, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 1 ao 4 e depois o 10 e o 12. Você vai entender o que Deus quer falar contigo nesta noite. Olha só. Livro de 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1 ao 4. E depois nós vamos ler o 10 e o 12. Sucedeu, pois, que morando Davi, já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto, ou a arca da aliança do Senhor, está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no coração, os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, porém abati todos os teus inimigos, também te diz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então vejam vocês que Davi então tem uma vontade explícita de construir uma casa para o Senhor, para verdadeiramente colocar a arca da aliança, onde a arca significava a presença de Deus. Então Davi chega ao profeta Natã e fala: poxa, eu estou aqui numa casa de cedro, estou num lar, e a arca do Senhor está sob cortinas. Puxa, queria eu edificar uma casa para o Senhor. E o profeta Natã, próximo, fala: olha, Deus é contigo. Você é um homem de Deus, o que fizeres será bem feito. E naquela mesma noite, Deus fala com o profeta Natã e fala: olha, diz para Davi que ele não vai edificar, ele não vai construir, ele não vai fazer a minha casa, o meu templo. E fala mais: olha, eu vou levantar da semente de Davi, o filho dele, que vai edificar essa casa. Ou seja, era plano de Deus verdadeiramente ter um templo em Jerusalém.
Mas não era Davi que verdadeiramente ia edificar esse templo, mas seu filho Salomão. Vejam os planos de Deus para com uma congregação, para com uma igreja. E aí nós lemos lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ó: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de seu pai Davi, a prata e o ouro e todos os vasos, e pôs-lo entre os tesouros da casa de Deus. Vejam que verdadeiramente Salomão, então, e se nós lemos os capítulos anteriores, Salomão, todo mundo sabe que é uma história tanto quanto conhecida na Bíblia. Deus pede para ele pedir qualquer coisa, ele pede sabedoria. Deus diz para ele: olha, porque pedisse sabedoria, não pedisse outra coisa, vou te cobrir com toda riqueza, você vai ser um rei conhecido, e é muito conhecido, não só entre os israelitas, mas entre todos os povos circunvizinhos. Então Deus faz a obra na vida de Salomão, Deus faz a obra na vida de Israel. Deus edifica então através da vida de Salomão o seu templo. Deus faz, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na sua vida. Por quê? Porque você é templo do Senhor. Você é templo do Senhor. Deus vai fazer na tua vida. Então Deus usa Salomão para verdadeiramente edificar o seu templo. Puxa, que interessante. Vejam a importância de nós termos um lugar para congregarmos. Havia importância de ter o povo de Israel um templo, um lugar para congregar, um lugar onde, estando a arca da aliança, estaria verdadeiramente a presença do Senhor. E tendo a presença do Senhor, ali as pessoas seriam abençoadas. Eu e você somos abençoados na casa do Senhor. Eu e você somos abençoados na casa do Senhor. Eu e você somos tudo na casa do Senhor. Na presença de Deus nós podemos todas as coisas, porque Deus é que nos fortalece, Deus é que faz, Deus é que acontece, Deus que vai na frente, Deus que vai rompendo tudo aquilo que tem que ser rompido. Deus é aquele que fecha as portas que têm que ser fechadas, mas abre as que têm que ser abertas. Esse é o nosso Deus. Olha a importância de nós congregarmos numa igreja, ouvirmos a palavra do Senhor, buscarmos a presença de Deus. E Deus sabe perfeitamente isso. Sabe por quê? Porque hoje eu e você estamos na onde? Na casa de Deus. Na casa de Deus. Olha que bênção, nós estamos na casa de Deus. De Deus. E é interessante quando fala na casa de Deus. Eu gostaria de ler mais um versículo. Está no livro de Ageu 2:9. Livro de Ageu 2:9. Mas antes de eu ler livro de Ageu 2:9, eu queria ler Ageu 1:3. Nesta tarde Deus falou comigo. Olha o que diz o livro de Ageu 1:3, fazendo um adendo na minha pregação. Vamos fazer um adendo, coloca um parênteses. Eu quero ler o que Ageu 1:3 diz. Melhor dizendo, Ageu 1:13. Ageu 1:13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor. Olha só, então Ageu, o embaixador do Senhor. Sabe o que significa? Que você é embaixador do Senhor, você é embaixatriz do Senhor nessa terra de viventes. Ninguém recebeu esse título. Quem quer o título de embaixador? Vocês sabem o que o embaixador faz? Alguém sabe?
Vou te dizer, o embaixador é o representante de uma nação, de um povo, de um país, em outro lugar. Nós não somos da terra. Alguém é da terra aqui? Nós nascemos da terra, mas aqui nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos nessa terra de viventes. Mas aqui nós somos o quê? Embaixadores e embaixatriz de Deus Todo-Poderoso. De Deus Todo-Poderoso. Nós somos embaixadores, embaixatrizes de Deus Todo-Poderoso nessa terra de viventes. Ou seja, nós somos representantes. O que significa isso, meu amado irmão, minha amada irmã? Talvez você nem tenha se atentado a isso. É que toda autoridade lhe foi dada em nome de Jesus. Toda autoridade lhe foi dada por Deus em nome de Jesus, para você profetizar, para você curar, para você libertar, para você fazer todas as coisas. Deus faz ou não faz milagre? Deus cura ou não cura? Deus liberta ou não liberta? Mas eu sou o quê? Embaixador. Eu sou o quê? Representante de Deus nessa terra de viventes. Então, através da minha vida, em nome de Jesus, Deus vai fazer, Deus vai executar. Deus vai fazer através da tua vida. Deus vai executar através da tua vida. Deus vai fazer. Porque você é embaixador e embaixatriz. Uma bênção. Olha que nomenclatura, que título que lhe foi dado. Que lhe foi dada, minha irmã. Voltando à nossa pregação agora. Ageu 2:9 diz assim, ó: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Nesse lugar você tem paz, meu amado irmão. Nesse lugar você tem paz, minha irmã. É nesse lugar que a paz, que excede todo e qualquer entendimento, está sobre a tua vida. É nesse lugar que você, por isso que as pessoas, elas buscam, e foi dito nessa noite pelo nosso pastor, buscam em tantos lugares a paz, e não acham, porque o mundo não tem a paz de Cristo. O mundo não tem o que nós temos. E onde nós buscamos a paz de Cristo? Exatamente aqui, na congregação, congregando, buscando, vindo. É aqui que nós verdadeiramente temos a paz que excede todo e qualquer entendimento, que é a paz de Cristo. Não adianta, o povo aí fora busca em tantos lugares, talvez um refúgio em psicotrópicos, e nós vemos tantas pessoas com depressão buscando refúgio em remédios, tantas pessoas buscando em bebida alcoólica, em drogas, tantas pessoas buscando em religiões, achando que a religião verdadeiramente vai salvar, e a religião não salva, buscando em tantos e tantos lugares, em tantas e tantas condições. Mas eu e você estamos buscando um lugar certo. Eu e você estamos no lugar certo. Se você perguntar assim para você mesmo: será que eu estou no lugar certo? Eu te respondo com 100% de certeza: você está no melhor lugar que você poderia estar, em nome de Jesus. Oh, glórias! Você está no melhor lugar. Não existe melhor lugar para você estar do que na casa de Deus, na casa do Senhor. Entendam isso. Não há um melhor lugar. O resto é ilusão. As coisas do mundo são ilusórias. Num primeiro momento parece maravilhoso, mas levam à perdição. Aqui não. Aqui te leva à salvação. Te leva à salvação. Busquemos as coisas do alto. E onde nós buscamos as coisas do alto? É congregação, congregando. É aqui que nós buscamos. É aqui que nós vamos numa célula e recebemos uma palavra de Deus. É aqui que nós vemos num culto de oração e oramos e Deus responde as nossas orações. É aqui que a gente vem num culto de sexta-feira e é ministrada a palavra, é ministrada uma palavra, e você recebe essa palavra, você recebe essa ministração, isso fala contigo e você coloca em prática e as coisas acontecem. É na igreja. Olha a importância de nós congregarmos numa igreja.
E é interessante que eu fiquei um tempo sem igreja. Eu vou contar um testemunho para vocês meu. Eu fiquei um tempo sem igreja. E é interessante que você começa a visitar determinadas igrejas. Eu falei isso para o pastor, nossa conversa nós tivemos. E aí você visita uma igreja. E nós que somos conhecedores da palavra, e eu me julgo como igreja de Bereia. O que é a igreja de Bereia? É aquela igreja que quem estava pregando lá, falava uma palavra, a igreja de Bereia vinha aqui e confirmava dentro da palavra, se aquilo que ele estava pregando estava aqui ou não. E eu me julgo igreja de Bereia. E aí a gente começa a visitar várias igrejas. Começamos a ir em várias igrejas. E é interessante que você começa a ouvir várias pregações. E você começa a analisar e ver que aquilo que a pessoa estava pregando não condiz com a realidade. Ou seja, não está na Bíblia. Eu cheguei a ouvir coisas que me espantaram. E eu quero falar para vocês, para você ver onde que chega o absurdo humano. Dizer que Jesus tinha casa na praia. Alguém já ouviu isso? Eu ouvi uma pregação dizer, Jesus tem casa na praia. Outro absurdo, que Jesus era rico, que o manto de Jesus tinha ouro. Por isso que os soldados romanos brigaram por aquela túnica de Jesus, porque havia ouro, que Jesus era muito rico. Sendo que a palavra de Deus diz o quê? Que Jesus não tinha onde colocar a cabeça, não tinha um travesseiro. Ei, você tem um travesseiro que você dorme. Você é mais rico do que Jesus quando esteve na terra. Porque a palavra de Deus diz que Jesus não tinha um lugar para descanso. Ele dependia de um, de outro. Nunca vi falar na palavra de Deus que ele tinha casa na praia. Nunca vi. Mas eu ouvi essa pregação, que a estola dele tinha ouro. Então, muitas pregações que conduziam à heresia, apostasia. Então você começa a visitar, você vê uma coisa aqui, você vê outra coisa ali, você vê outra coisa, e você começa a ficar abismado. E o que fica mais abismado? Igrejas lotadas. Sabe por que a igreja é lotada? Porque a pessoa quer ouvir uma profetada. Eu já ouvi tantas profetadas que vocês não imaginam. Vou contar só uma para vocês dar uma risadinha. Estávamos no monte orando, fazendo uma campanha nas madrugadas. Chegou um profeta, entre aspas. Nós íamos com o irmão, ele era um pouco tanto quanto avantajado. E esse profeta chegou no escuro, colocou a mão na barriga desse irmão e disse: olha, eis que trago, eis que te digo, que o que trazes aí no ventre vai ser um menino que vai... Aí o cara falou assim: o quê? O que está falando? O cara, pum, correu. Então, você vê tantas heresias, tantas apostasias. E a igreja lotada, porque o povo quer ouvir. Sabe, o povo não quer ouvir aquilo que a palavra de Deus prega. O povo quer ouvir aquilo que quer ouvir. Aquilo que conforta o seu ego. Sabe, não prega sobre arrependimento. Olha, só vai para o céu aquele que se arrepender dos seus pecados e mudar de vida. Porque se você estiver fazendo a mesma coisa que você fazia quando estava no mundo, eu quero te dizer, você não vai para o céu. Então ninguém quer ouvir isso. Quer ouvir assim: olha, você vai ser próspero, a tua família vai ser próspera. Quer ouvir isso aí. Quer ouvir coisas que não condizem com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito simples: arrependam-se, convertam-se a Deus e sejam salvos. Simples. Simples. Então, eu visitei várias igrejas e vi muitas coisas. Muitas que me assustaram. Que Deus do céu, quanta heresia, quanta apostasia. Aí um domingo eu já estava cansado. Vou ser sincero para os irmãos, estava cansado. Aí Deus usou minha esposa. Falou: olha, quando eu passava para levar Maria na Uniesp, tem uma igreja assim. Aí ela entrou em contato com o Albani, que está lá no fundo, ó. Aí entrou em contato, o Albani falou: culto tal. Eu vim aqui. Aí eu vim com o quê?
Como que você vem numa igreja a primeira vez? Bereia. Quero ver lá. Se o pastor vai pregar é palavra. Primeiro culto, o pastor pregou de acordo exatamente com a palavra do Senhor. Joia, saí daqui maravilhado. Voltei no outro domingo, exatamente o que manda a palavra do Senhor. Ipsis litteris, uma palavra em latim, ou seja, certinho. Falou, está aqui. Joia. Terceira vez, joia. Opa, de tantos lugares em que faz tanta coisa que não condiz com a palavra de Deus, que se prega tanta heresia, tanta apostasia. Aí você entra num lugar que verdadeiramente se prega a palavra de Deus nua e crua. Descobriu o ouro. Descobriu o ouro. Falei, essa igreja é a igreja minha, é a igreja que eu vou ficar. Chamei o pastor, conversei, essa é a igreja que eu vou estar, essa é a igreja que eu vou congregar, essa é a igreja que eu vou lutar, essa é a igreja, sabe por quê? Eu não vou falar que a igreja aqui é, nossa, é tudo certo, tudo lindo, porque não existe. Se você conhecer uma igreja dessa, aponta para mim que eu vou sair daqui correndo para lá, porque não existe. Mas dentre todas elas, eu posso te garantir, essa igreja tem palavra. Essa igreja prega a Bíblia. Prega a Bíblia. E eu falei para minha esposa, essa igreja nós vamos ficar, essa igreja nós vamos congregar, essa igreja nós vamos firmar. E desde então, estou sendo abençoado nesse lugar. Tenho aprendido muito com o pastor Gilberto. Meu filho tem se dedicado à obra, minha esposa, e nós estamos aqui, continuaremos aqui até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Continuaremos e ficaremos aqui, trabalharemos na seara do Senhor. Porque a obra, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é muito grande, mas poucos são os obreiros. Então eu me predispus, como eu fiz sexta-feira, regaçar as mangas e trabalhar na obra do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como Josué certa feita disse, eu não sei vocês. Estava na congregação, Josué falou, eu não sei vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu digo para vocês aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem algo melhor do que isso? Não, porque a igreja é um pedacinho do céu na terra. Nós temos que entender isso. Vocês já imaginaram, a gente vem aqui num culto domingo, a gente louva, a gente recebe uma palavra, a gente sai daqui maravilhado. Aí segunda-feira, nós vamos no serviço nosso, nós vamos nas nossas atividades seculares. Aí é uma bomba aqui, outra bomba ali, mexe com uma coisa aqui, mexe com outra ali, tal. Eu falo, meu Deus, não dá para voltar o tempo, ficar lá na igreja? Se nós pudéssemos, nós faríamos lá, como o Pedro queria fazer. Vou edificar uma tenda aqui, outra tenda ali, vou ficar aqui, porque aqui é um pedacinho do céu na terra. Nós temos que entender isso. Por isso nós temos que zelar pela nossa igreja, por isso nós temos que trabalhar pela nossa igreja. É lógico que você tem que trabalhar para Deus em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que você, não, trabalha pela igreja, deixa, não, é tudo junto. Trabalha para Deus, mas trabalha para a igreja. Regaça as mangas, vem, ajuda. Nosso pastor precisa de ajuda em todos os sentidos. Vamos arregaçar as mangas. Pastor, eis-me aqui, o que o senhor precisa de mim? Olha, preciso que faça isso, que faça aquilo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Nós precisamos disso, de mão de obra, pegar no arado. E acima de tudo, vocês dobrarem o joelhinho. Lembra quando eu falei da palavra de Deus com relação a Moisés? Moisés passava para ir para a tenda do encontro, tenda da congregação. O povo de Israel, o que eles faziam? Eles iam cozinhar? Eles iam conversar? Não. O povo de Israel ficava na frente das suas tendas, e quando a nuvem de glória descia na tenda da congregação, que ia falar com Moisés, o que eles faziam? Oravam. Nós precisamos das suas orações.
Lembre-se de orar por este ministério todos os dias. Todos os dias. Peçam para fortalecer a vida do pastor, da pastora que está na linha de frente, tomando pancada de tudo que é lado. Porque quem está na linha de frente toma muita pancada. Vocês já viram uma guerra, uma batalha? Os soldados que vão na frente são os que mais levam pancada, flechada, leva tudo. Está o pastor e a pastora na frente, levando pancada de tudo que é lado. O diabo levanta 1001 para tentar derrubar. Por quê? Porque o pastor e a pastora é mais bonito do que eu e você? Não, porque eles são linha de frente. Porque sabe se derrubar eles, derruba nós junto. Nós temos que entender uma coisa: uma congregação, uma igreja é união. Então ora pelo pastor, pela pastora todos os dias. Dobra o teu joelho, tira 5, 10, 15, 20 minutos e ora pelo teu pastor, pela tua pastora. Ora. Eles precisam das nossas orações. E esse ministério precisa de você. Se predispõe a trabalhar nele, porque aqui tem palavra. Terminando, vamos abrir no livro do Salmo, capítulo de número 122, versículo de número 1. Essa palavra eu amo muito. Olha lá, ó. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não existe melhor lugar para nós estarmos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vou ler algo aqui. Quando as pessoas obedecem a palavra e se tornam cristãs, elas começam a reunir-se com outros irmãos da mesma fé, buscando o mesmo desígnio, o mesmo alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Busque Jesus incessantemente. Busca Jesus incessantemente. Amém? E eu quero orar por vocês.